Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Obrigada por você estar aqui comigo. Eu espero que você esteja bem, sob a paz, sob a proteção de Deus. E nós estamos aqui para meditar mais um pouquinho na palavra de Deus, o que ela pode falar para o meu coração e o seu coração nesse dia. Hoje eu gostaria de contar para vocês uma história que está relatada lá em 1 Samuel, capítulo 2 até o capítulo 4. É uma história muito triste. Conta-se que o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, Ófnis e Finéias. E conta que esses filhos, eles eram muito difíceis, eram homens esnobes, eram homens profanos, adúlteros, hipócritas, né? Conta-se que eles arrotavam santidade, mas tinham uma vida totalmente fora do prumo. E Deus, ele manda recado para Eli, através de um homem e também através do Samuel, que morava com Eli. Ele era ainda bem jovem, o profeta Samuel. E Deus manda recado. E o que acontece é que existe uma guerra entre o povo de Israel com os filisteus nesse momento, e os filisteus ganham a guerra, e Israel perde 4.000 homens. O povo fica tão triste, e os anciões, no capítulo 4, versículo 3 de 1 Samuel, diz que eles falam assim: olha, por que Deus permitiu que os filisteus nos derrotassem e matassem, e 4.000 homens foram mortos, nossos, né, familiares mortos? Por que Deus permitiu? E eles então têm uma ideia: nós vamos trazer a arca da aliança que está em Siló e colocar aqui no meio da guerra. E o que acontece é que quando a arca chega, há uma festa, um entusiasmo, eles gritam, eles bradam, e o povo dos filisteus que estão ali por perto, né, de Tocaia, ficam com medo, falam: e agora nós vamos perder a batalha, né? Ficam com medo, mas decidem entrar na guerra, e eles falam: nós vamos entrar como homens nessa guerra, os filisteus falam, e eles vencem a guerra novamente e matam 30.000 homens, e inclusive os 2 filhos de Eli que estavam ali, Ófni e Finéias, que estavam perto da arca, e eles tomam e levam a arca com eles. Momento trágico, né? E conta-se que o sacerdote Eli, ele está com 98 anos, cego. Ele está numa cadeira perto da estrada para saber notícias, preocupado com a arca que tinha sido levado no campo de batalha. E ele está ali, e chega um homem espaforido contando o resultado da perda da guerra, né, da derrota que Israel teve. E ele fica tão angustiado que conta a palavra que ele cai da cadeira. Ele era pesado, idoso, né? E ele cai da cadeira e cai para trás junto ao portão, quebra o pescoço e morre. Nesse momento, a esposa de Finéias está grávida, e ela então começa a sentir dor do parto quando ela ouve essa notícia. E ela, ao expirar, as mulheres dizem para ela: você teve um filho. E conta-se que ela nem fez caso. Lá em 1 Samuel 4:21 diz assim: o menino vai chamar Icapó. Foi-se a glória de Deus, né? A arca de Deus foi tomada, meu sogro, meu marido morreram, foi-se a glória de Deus, foi tomada a arca de aliança, a arca de Deus, e ela morre. Meus amados, Icapó, foi-se a arca de Deus. Um texto triste, né? Um texto triste, mas que fala muito ao nosso coração. Os homens então tinham perguntado: por que Deus nos desamparou? Muitas vezes a gente pode falar assim: porque aconteceu, porque Deus me abandonou.
Mas Deus, Ele não faz nada sem nos avisar, sem nos alertar. Ele tinha alertado o sacerdote ali, ele tinha alertado em 1 Samuel capítulo 2, ele falou, olha, por que Eli, você está honrando mais seus filhos do que a mim? Deus fala para ele, aos que me honram, porém, eu vou honrar, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Deus ministra no coração de Eli, conta, né? E eles pensam que a arca ali na batalha vai fazer diferença. Muitas vezes a gente vê pessoas que carregam, né, a arca na aparência, mas no coração Deus não está. E o pecado, ele impede a unção de Deus. Eu queria que você e eu refletíssemos hoje. Eu tenho honrado a Deus. Eu tenho rejeitado deuses estranhos, pode ser condições financeiras, pode ser títulos, pode ser os filhos, cônjuges, que eu tenho honrado mais do que a Deus. Eu honro a Deus quando eu me submeto a Ele, eu obedeço mesmo com perdas, com renúncias, quando eu tenho um coração grato, um coração perdoador. E eles colocaram a arca ali no meio como se fosse uma superstição. Como muitos colocam, às vezes a Bíblia aberta, né, no Salmo 91, nos seus negócios, nas suas lojas, mas ao mesmo tempo transgridem os princípios de Deus, com negócios mal feitos, com mentiras, né, com falta de cumprimento de promessas, né? Deus, Ele é um Deus que vê, Ele vê a nossa dor, mas Ele vê também o nosso pecado, as nossas transgressões. A arca no centro é uma tentativa de manipular Deus, como muitos têm feito hoje. Às vezes querendo manipular Deus com o copo de água em cima da televisão, manipular Deus com a água do Rio Jordão, com o salto Mar Morto, com rituais, mas as mentiras, os negócios mal feitos. Ninguém manipula Deus, ninguém consegue barganhar com Deus, obrigar Deus a fazer nada. Eu já vi gente falando assim, não, meu filho vai passar, meu filho vai conseguir, eu vou conseguir a cura, eu vou conseguir passar no emprego, porque eu sou filha de Deus. Deus age como Ele quer, na hora que Ele quer, da forma como Ele quer. Nós podemos e devemos pedir, colocar nossa causa na presença de Deus. Mas não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Seja feita a sua vontade, não a minha. Quem somos nós, né? Miseráveis pecadores, para tentar impor a nossa vontade e muitas vezes os nossos caprichos. O povo lá, os guerreiros, né, quando chega a arca, eles começam a vibrar, a louvar, e impressionam os filisteus, mas a realidade é bem outra. Israel está no bagaço, é só barulho, religiosidade, não tem vida no louvor, é um barulho estéril, lata vazia, carroça vazia faz muito barulho, não é mesmo? Mas Deus fala lá em Marcos, Jesus diz assim lá em Marcos 7, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Como você está? Teu coração está perto de Deus? Ou só é aparência, folhas, né? Só a casca, sem a semente, sem vida. Uma casca inútil, sem frutos de arrependimento. Que eu e você possamos refletir hoje, né? Não nos iludirmos com a aparência ou com a eloquência do discurso, nem com o ativismo, nem com o suor. Isso não tem valor perante Deus. É Ele na nossa história. É o fruto do Espírito Santo. Nada substitui a textura de vida, nada substitui o caráter, né? O fruto do Espírito Santo que só Ele pode dar, que é a alegria, a bondade, a misericórdia, a mansidão, o domínio próprio, é só Ele que pode dar. Tem uma história, né, que um sábio perguntou assim para um rapaz que tinha procurado por ele, que queria uma vida nova. E o sábio então diz para ele, você mentiria para conseguir $10.000?
Ninguém ia ficar sabendo, ninguém sairia machucado, você mentiria? E aquele jovem falou, sim, para 10 mil dólares eu mentiria. Daí o sábio diz para ele, você mentiria por causa de 10 centavos? Imagina, quem que o senhor pensa que eu sou? Eu sei quem você é, eu sei já o seu caráter, eu só estou querendo saber o seu preço. Como que nós estamos, como está o nosso caráter na presença de Deus? O que Deus pensa de mim e de você? Sabe, não importa a gente começar bem, a gente tem que terminar bem. Eli foi eleito por Deus. Deus fala lá em 1 Samuel 2, 27, 28, e diz, olha Eli, eu te escolhi dentre todas as tribos de Israel para você ser o meu sacerdote, para te honrar, Eli. Mas olha o que você está fazendo, você está honrando mais seus filhos do que a mim. Será que eu tenho honrado mais algumas situações, algumas pessoas do que a Deus? Eu tenho me preocupado mais em agradar pessoas, instituições do que a Deus? O que Deus pensa de mim e de você? A gente tem que tomar cuidado para não se acostumar com o sagrado. Deus vê tudo, sim. Deus vê a nossa dor, a nossa luta. Deus olha por nós, Deus se importa, mas Deus vê também os nossos erros. Não vamos reconhecer que a bênção de Deus se foi quando as tragédias vierem, como a esposa de Finéias, né? Foi-se a glória de Israel. Que a gente possa hoje ser um grito de alerta no nosso coração. Como que eu estou? Eu quero continuar bem, eu quero ter uma vida que busca Deus, submissa a mudanças. Eu quero rever minhas prioridades, o uso do meu tempo, o valor que eu tenho dado à minha oração, à busca de Deus e as pessoas. Lá em Apocalipse 2, versículo 5 diz, não vos enganeis, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. A gente sabe o que está acontecendo no nosso coração. E aqui Apocalipse fala, lembra-te, você sabe onde você foi deixando os valores, a alegria de servir a Deus, você sabe onde está, resgata. Às vezes a gente está cheio de agenda, na nossa agenda, né? E a gente vai parando de orar, a gente vai enchendo o nosso coração de crítica, de coisas que não prestam, que não agradam a Deus. E que Deus quer você e eu por inteiro, saudável, não caco, uma casca vazia, uma lata vazia, uma carroça vazia, cheia de barulho, cheia de exterior, mas no exterior distante dele. Que Deus ministre no nosso coração, que a gente reveja a nossa prioridade, que a gente possa colocar a nossa casa em ordem, que Deus ministre o que eu preciso mudar para voltar ao primeiro amor, para ficar mais próxima dele, e que nós possamos buscar ao Senhor. Em Isaías 55:6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos buscar agora, enquanto é tempo. Deus mandou recado para Eli, para o sacerdote Eli, mandou um recado para ele através de um homem, mandou um recado para ele através de Samuel, ainda jovenzinho, e ele não ouviu, porque as coisas parecem que não mudaram, né? Que nós possamos ouvir a voz de Deus, voltarmos para ele hoje, agora, e que ele possa transformar o meu e o seu coração. Vamos orar. Senhor meu Deus, como nós precisamos do teu perdão, da tua presença em nossas vidas. Queremos nesse momento, Senhor, mais do que nunca pedir, Senhor, que o Senhor esteja tratando conosco, Senhor, nos perdoando, mostrando aquilo que nós deixamos para trás, Pai. Fala ao nosso coração, ministra com teu poder e graça. Precisamos e queremos ouvir a tua voz. Traz transformação, traz, Senhor, que nós possamos nos achegar na tua presença, abandonar aquilo, Senhor, que nos
para assarmos daquilo que não é seu, Pai. Valores, prioridades que não são suas. E que nós possamos chegar na tua presença, Senhor, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, com nova disposição, com novas prioridades, com valores bíblicos, Senhor, valores, princípios renovados na tua presença. Queremos te agradar, Senhor. Queremos fazer a tua vontade. Queremos nos submeter a ela. Fala conosco, meu Deus. Ministra a cada coração que está me ouvindo. Trata de cada um, Senhor. Aqueles que estão tristes, enfermos, têm familiares enfermos. Traz cura, Pai. Visita os leitos de hospital, Senhor. Visita aqueles que estão enlutados. Nós clamamos por cada vida que nos ouve, Pai. Vai ministrando. Que nós possamos estarmos mais perto do Senhor, Pai. Mais na Tua presença, Senhor. Mais próximos de Ti, Senhor. Te agradando mais e sempre. Cumprindo o Teu projeto na nossa vida. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.